Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? As 5 solas da Reforma Protestante, visto que hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma. Bom, no século XVI, a Igreja Romana chegou ao extremo de sua crise, que já se avolumava desde o final da Idade Média. Os pilares do cristianismo estavam desestabilizados, como a soteriologia, a doutrina da salvação, a eclesiologia, ou seja, a estrutura eclesiástica da igreja, e a moralidade do clero. Além de ter se tornado comum a venda de indulgências, compra de cartas autorizadas pelo Papa que garantiriam a salvação dos crentes. A igreja vivia um desprestígio na conduta. Era comum sacerdotes terem amantes ou até mesmo filhos, além de comprarem cargos sacerdotais, o que não é muito diferente de hoje. Porém, a autoridade papal continuava sendo considerada inquestionável. Ele e os demais clérigos, tais como os santos da igreja, eram os intercessores entre os cristãos e Deus. Bom, com este quadro obscuro no catolicismo, havia necessidade de uma transformação, ou seja, uma reforma. Foi neste cenário que membros do próprio clero e devotos começaram a questionar a conduta e doutrina da igreja. De maneira que surgiram homens importantes como Zwinglio, Lutero e Calvino. Além de mulheres, das quais se destacam Catarina Zell, Ana Reinhard e Margarete de Navarra. O monge Lutero, com profunda crise existencial em relação à própria salvação, teve uma revelação em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, abre aspas para o apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé, fecha aspas. Lutero não precisava mais das indulgências, ou seja, do pagamento para ter o passaporte para o céu. Não precisava do clero ou do Papa para se ligar a Deus e ser salvo, mas da fé em Cristo Jesus. Esta mensagem passou a ser defendida fervorosamente e no dia 31 de outubro de 1517 foi o marco do movimento e de forma ousada foram fixadas as 95 teses contra as indulgências na porta da igreja que está em Wittenberg, na Alemanha. Embora tenham sido específicas contra a compra da salvação, elas já apontavam para princípios importantes da fé evangélica. Somente Cristo salva. Não há tradição. A fé em Jesus é suficiente e as obras são apenas consequências. O cristão pode buscar a Deus individualmente e somente Cristo é intercessor direto entre Deus e os homens. Tal como Lutero, Calvino e outros mantiveram sua postura contra as indulgências. Enquanto Lutero também se dedicou a levar as Sagradas Escrituras na língua alemã ao seu povo, Calvino organizou o livro mais importante da história do protestantismo. Na época, as chamadas as Institutas da Religião Cristã. A obra revela a necessidade da graça de Deus para o homem ser salvo, em que somente Deus deve ser glorificado, sendo que os cristãos são dependentes da vontade divina para sua salvação, conforme Efésios 2:8. Calvino também sistematizou os princípios comuns à maioria das comunidades evangélicas, princípios dos quais perduram até os dias de hoje. As 5 solas da Reforma Protestante. As 5 solas foram desenvolvidas ao longo de um processo árduo em que historiadores e teólogos definiram tais valores comuns
a luteranos, calvinistas, batistas, metodistas e etc. Em resposta àquilo que consideravam abusos da Igreja de Roma, anunciaram sola fide, somente a fé é necessário ao cristão para ser salvo. Sola gratia, somente Deus, por seu amor e vontade, salva o cristão. Sola Escritura, somente a palavra de Deus é a autoridade para a organização de doutrina na igreja. Solos Christus, somente Cristo salva e nos liga a Deus. Soli Deo Glória, somente Deus deve ser glorificado, pois tudo vem dele, se mantém por ele e voltará para ele. Que estas expressões latinas sejam mais do que simples conceitos didáticos para explicar a reforma. Que ela viva em nossos corações para sempre e sempre. Que Deus nos abençoe e vamos celebrar esse dia com muita alegria, o dia da Reforma Protestante. Que Deus nos abençoe, fiquem todos na paz.